A questão número 32 do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 20 de março de 2021, parte da tarde, versão A, é uma questão sobre IVA. Fiscalidade IVA. Trata das regras de localização das prestações de serviços. É o artigo 6º do Código do IVA que vamos agora analisar. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Chamo-me Miguel Fragoso, sou o Diretor-Geral da Certform, Escola de Formação Prática, contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na questão número 32 do exame de avaliação, nós temos o seguinte: das operações a seguir descritas, apenas uma é considerada localizada em território nacional, em Portugal, para efeitos de IVA. Indique-a. Na verdade, localizar uma operação é determinar em que Estado-membro essa mesma operação é tributada. Nós temos aqui 4 operações, apenas uma delas é tributada em território nacional, é tributada aqui em Portugal. As restantes, as 3, são tributadas noutros Estados-membros. Vamos, para estas 4 questões, ter de analisar o artigo 6º do Código do IVA. O artigo 6º do Código do IVA trata-se do artigo que estabelece as regras de localização. É a disposição que no Código do IVA nos apresenta as regras para localizar as operações, dedicando-se às regras de localização das transmissões de bens e das prestações de serviços. Este artigo, o artigo 6º, ele apresenta-se o artigo 6º apresenta-se no número 6, a linha A, e no número 6, a linha B, as duas regras gerais. O artigo 6º, número 6, a linha A, para operações business to business, no âmbito de prestações de serviços. Business to business, quando o prestador e o adquirente são sujeitos passivos do imposto. A operação é localizada onde o adquirente tem a sua sede, estabelecimento estável, domicílio. E depois temos o artigo 6º, número 6, a linha B, que se destina às operações, às prestações de serviços business to consumer, B2C, ou seja, em que o prestador é sujeito passivo e o adquirente não é sujeito passivo. Nestas operações, a localização é feita no prestador, ou seja, onde o prestador tenha a sua sede, estabelecimento estável ou domicílio a partir do qual os serviços são prestados. Operações business to business, B2B, localizadas onde o adquirente tem a sede, estabelecimento estável ou domicílio a partir do qual os serviços são prestados, aplicando-se depois o reverse charge, ou seja, o mecanismo da autoliquidação, é o próprio adquirente que vai fazer o respectivo pagamento do imposto, e as operações B2C, business to consumer, que são tributadas, localizadas, onde o prestador tem a sede, estabelecimento estável ou domicílio a partir do qual os serviços são prestados. Existem várias exceções às regras gerais e, portanto, precisamente neste caso prático, nós vamos ter que aplicar algumas das exceções para conseguirmos resolver este mesmo caso. E assim o farei. Vou então começar pela linha A. A linha A trata-se de um serviço de reparação efetuado por uma empresa com sede em Portugal, sujeito passivo do regime normal, de um equipamento para cá remetido por uma empresa com sede em Espanha e aí registada para efeitos de IVA a quem o serviço foi faturado. Esta operação é uma operação entre dois sujeitos passivos, é uma prestação de serviços business to business, ela é localizada onde o adquirente tem a sua sede. Aqui segue-se a regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A. Esta operação vai ser localizada em Espanha, portanto não é tributada em Portugal.
A linha A não é aquela que se pretende, porque apenas uma é considerada localizada em território nacional. Depois temos a linha B, que é uma empreitada de reconstrução na sequência de um incêndio efetuado por uma empresa com sede em França e aí registada para efeitos de IVA, num armazém, portanto num imóvel, num armazém localizado em Aveiro, pertencente a uma sociedade com sede na região autónoma da Madeira, enquadrada no regime normal do IVA, a quem a referida empreitada foi faturada. Estamos a falar de um imóvel localizado em Aveiro, uma empreitada de reconstrução. Estamos mesmo a ver que vai ser esta a questão que é localizada, que é considerada localizada em território nacional. Eu vou avançar esta, deixo esta para o fim, para excluir a C e a D. A C diz-me que o serviço de transporte de bens de Sines para Madrid, faturado por uma empresa transportadora com sede em Portugal, enquadrado no regime normal do IVA, a uma empresa com sede no Reino Unido, não registada para efeitos de IVA em Portugal. Estamos aqui a falar de um transporte intracomunitário, um serviço de transporte de bens de Sines para Madrid. Os transportes intracomunitários, recorrendo aqui à questão das exceções, o transporte ele vai ser localizado. Estamos a falar de um transporte de bens quando o lugar de partida ocorra no território nacional, um transporte intracomunitário, e, portanto, a operação ela é localizada quando o sujeito passivo comunitário no lugar da sede, estabelecimento estável ou domicílio do adquirente. É o artigo 6º, sua linha A, número 6, a contrário, e, portanto, esta operação não é localizada aqui em Portugal. Fica excluída a linha C. Quanto à linha D, as comissões pagas por uma empresa francesa que utilizou o respectivo número de identificação fiscal para efetuar a aquisição a um agente comissionista português pelas encomendas por este angariadas junto de empresas portuguesas. As comissões são prestações de serviços, regem-se pela regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A, é uma operação business to business. A operação é localizada onde o adquirente tem a sua sede. Portanto, esta operação não é localizada em Portugal, uma vez que o adquirente não tem aqui a sua sede. Pelo que fica também excluída. Comissões regem-se pela regra geral, são prestações de serviços, logo regem-se pela regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A. A operação é localizada onde o adquirente tem a sua sede. A linha B vai ser a linha correta. A questão 32 tem como correta a linha B é localizada em território nacional. Porquê? Porque se trata de uma empreitada de reconstrução na sequência de um incêndio efetuado por uma empresa com sede em França e aí registada para efeitos de IVA num armazém industrial localizado em Aveiro, pertencente a uma sociedade com sede na região autónoma da Madeira, enquadrado no regime normal do IVA, a quem a referida empreitada foi faturada. Ora, quando nós estamos a falar de prestações de serviços e, no caso concreto, empreitadas de reconstrução realizadas sobre um bem imóvel, nós aqui vamos aplicar a questão da localização deste tipo de operações sobre imóveis, segundo a qual, quando estamos a falar de serviços sobre bens imóveis ou serviços relacionados com um imóvel situado no território nacional, a localização é no território nacional. Fora do território nacional é no lugar onde o imóvel está situado. É onde o imóvel está situado e o imóvel está situado em território nacional. Esta operação é localizada em território nacional. É aqui tributada. Fica então assim resolvido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.